Con un fuerte aplauso a la ingeniera Liani Ramos da Silva. Buenas tardes. Les pido perdão, eu não hablo espanhol. Vou ser minha chala em português. Espero que vocês compreendam. Eu tenho certeza que vocês vão compreender melhor o meu português do que eu tentando falar espanhol aqui para vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Escola dos Engenheiros Topógrafos, o Colégio dos Engenheiros Topógrafos, pela oportunidade de estar aqui hoje e poder trazer um pouco das experiências brasileiras no que diz respeito aos levantamentos cadastrais. Também gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo excelente trabalho que realizou aqui, que tem realizado à frente do Congresso. E agradecer ao Julia, que tem me acompanhado aqui e facilitado a minha estadia em Costa Rica em função do meu portunhol. Bem, então, o tema que eu vou abordar aqui é sobre a atualização cadastral simplificada, as experiências brasileiras. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, que sou Liani Ramos, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Engenharia Civil, e também pelo professor Everton da Silva, que é professor também da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Geociências. Bem, o propósito desse trabalho é apresentar algumas experiências brasileiras, que vem sendo desenvolvida e aplicada por alguns municípios na busca por soluções, por possíveis soluções de atualização e simplificação da estrutura dos seus dados cadastrais. Essa é uma tendência de modernização dos sistemas cadastrais que vem sendo praticado por esses municípios e que tem como foco as edificações. Foca-se nas edificações porque é dito que para se melhorar a arrecadação tributária dos municípios, a principal maneira é no acréscimo, na identificação dessas áreas construídas. Então, o foco desse trabalho, dessa tendência que os municípios vêm desenvolvendo, seria na atualização dessas áreas edificadas. Bem, e por que eles estão seguindo essa tendência de modernizar e simplificar essa estrutura de dados cadastrais? Primeiro, porque o planejamento, eu digo que ele está em alta dentro das administrações municipais. Ele está tendo um papel fundamental agora dentro das administrações, está sendo mais visado dentro das administrações municipais. E não temos como gerenciar o território e desenvolver políticas de solo se nós não temos informações atualizadas e que reflitam a realidade das cidades. Também, muitas prefeituras também estão passando por problemas financeiros e não carecem ou não dispõem de recursos financeiros suficientes, que possibilitem a realização de investimentos para manter seus registros atualizados. E esse problema se agrava ainda quando, no cenário brasileiro, em função de que os municípios brasileiros eles detêm uma estrutura de dados cadastrais complexas, robustas, que
que contém uma quantidade muito grande de variáveis, e isso faz com que o cadastro se torne cada vez moroso, essa coleta dessas informações, dessas características construtivas no campo. E gasta-se muito tempo, gasta-se muito recurso para fazer o levantamento dessas informações. E isso compromete, dificulta, faz com que os municípios não consigam manter essa sua estrutura de dados cadastrais atualizadas. Esses são os motivos que têm levado os municípios a buscarem essa modernização dessa sua estrutura de dados cadastrais, buscarem soluções, né, que visem a simplificação dessa estrutura cadastral. E alguns elementos estão norteando essas soluções que são apresentadas ou que são empregadas em alguns desses municípios. As soluções normalmente tendem a buscar uma estrutura de dados mais simples, né, levando em consideração aspectos de segurança, de custo e de escolha de variáveis que realmente reflitam de variáveis que realmente possam ser usadas com uma certa efetividade, né, que definam, que caracterizem melhor essa edificação. Também se utiliza-se de técnicas e processos de baixa complexidade. Os municípios têm buscado novas tecnologias, né, e onde se busca por técnicas e processos que tenham baixa complexidade operacional, que sejam precisos e que tenham menor custo. Também busca-se, tem como elemento norteador, otimizar essa etapa de coleta de dados em campo. E por quê? Porque o que a gente está buscando no campo são essas áreas que são construídas irregularmente. Por quê? Porque as áreas construídas regularmente, elas já estão na base de dados da prefeitura. O que a gente está buscando são as áreas construídas irregular. Até porque nos municípios brasileiros é obrigação do proprietário do imóvel indicar qualquer alteração de área construída ou de edificação que ele faça no lote, ele tem que indicar a administração municipal, né? Então, essas áreas que são regulares já estão lá no cadastro da prefeitura. E o que a gente está buscando com essa metodologia, o que os municípios estão buscando com essa metodologia, são o cadastro dessas áreas irregulares. E esse método, ele limita-se, então, à caracterização dessas edificações. E a caracterização dessas edificações parte-se para a simplificação dessas variáveis, ou seja, se utiliza-se para caracterizar essas edificações, essa área construída, poucas variáveis, e que essas variáveis sejam variáveis externas do imóvel, ou seja, que a gente colete características externas do imóvel, porque é muito comum ainda nos municípios brasileiros, que têm seus cadastros robustos, complexos, que essa estrutura de dados cadastral contenha caracterizações de dados internos à edificação, o que faz com que o cadastrador tenha que entrar ao imóvel para coletar essas informações, e isso se perde tempo e dinheiro. E, em razão disso, também se buscam que essas características, nessa tendência de modernização, que essas características construtivas, elas possam ser coletadas em gabinete, em escritório. E as etapas que normalmente são utilizadas para esses procedimentos que estão sendo desenvolvidos para atualização cadastral nos municípios brasileiros, envolvem esses 5 procedimentos, né? A restituição estereofotogramétrica digital, a representação da estrutura fundiária,
as fotografias frontais dos imóveis, o cálculo das áreas edificadas e a atualização do cadastro dessas edificações. Eu vou discorrer agora sobre cada uma dessas metodologias, desses procedimentos que vem sendo utilizado. A restituição estereofotogramétrica digital, ela serve para que a gente tenha uma base cartográfica de referência, para que a gente possa ter nessa base a representação de toda a estrutura fundiária, para que essa base possa servir de apoio, né, para a representação dessa estrutura fundiária e para os polígonos das edificações. No caso dessa metodologia que vem sendo desenvolvida, que vem sendo empregada pelos municípios brasileiros, as edificações, a gente precisa que as edificações sejam representadas conforme a sua volumetria, para que a gente possa fazer o cálculo dessas áreas edificadas. E quando essas edificações possuem níveis diferentes de altura, correspondentes a 2 ou mais pavimentos, esses polígonos são representados de forma independente, ou seja, cada polígono representa um pavimento na edificação. Então, se nós temos uma edificação com 3 pavimentos, nós temos 3 polígonos representados. Com isso, a gente consegue ter a volumetria dessa edificação. O segundo procedimento que vem sendo adotado é a representação dessa estrutura fundiária. E como funciona essa representação? A gente precisa ter toda essa malha fundiária representada nessa nova cartografia, tá? Para gerar um novo plano de informação, para gerar uma cartografia cadastral. E esse processo é feito com base nas plantas quadras que são adquiridas, nas plantas quadras existentes na prefeitura, e também com os registros no banco de dados e essa nova restituição. Então, esse novo plano, ele é gerado associando essas 3 informações. E, com isso, a gente consegue apoiar, consegue identificar, relacionar todos os lotes que existem na cartografia, nessa nova cartografia cadastral, com o banco de dados. E ao identificar esses lotes, a gente consegue identificar onde ocorreram essas diferenças de área construída. Paralelamente, também tem se adotado as fotografias frontais dos imóveis, né? Para que a gente possa otimizar a etapa de coleta de dados em campo, essa etapa ela vem sendo minimizada, né, vem sendo diminuída a sua utilização através das fotografias de fachada dos imóveis. Já vimos em vários vídeos comerciais que passaram aqui essa tecnologia, tá? Então, a gente denomina de visual contínuo e consiste na utilização de um veículo multifuncional dotado de câmeras digitais integradas dotado de câmera digital, de sensores lasers e integrados a um receptor ou mais receptores GNSS e a ondômetro de precisão. Aqui são alguns exemplos que eu mostro para vocês de equipamentos de imageamento, os desenvolvidos e utilizados por empresas brasileiras. Tem três grandes empresas brasileiras aí que trabalham. Esses elementos, esse equipamento, esse veículo, ele circula com base nessa cartografia cadastral, né? Ele percorre todas as ruas da cidade e vai criando uma coleção de imagens georreferenciadas que são associadas a esses lotes que estão representados nessa cartografia cadastral. E aqui também o posicionamento do lote e a fotografia de fachada dele. Nesse levantamento fotográfico, dependendo da ferramenta que você utilize, você pode obter imagens, um conjunto de imagens desse imóvel, né? Nesse caso aqui especificamente, a gente foi obtido imagens frontais e laterais do imóvel, né? Aqui eu trouxe um exemplo de uma imagem frontal e uma imagem lateral.
Após esse processamento, essa fotografia de fachada, a gente parte, então, para o cálculo. A metodologia, esse procedimento também envolve o cálculo dessas áreas edificadas, tá? E, como eu falei já anteriormente, para a gente poder calcular essas áreas edificadas, a gente precisa que todas essas edificações elas estejam representadas na cartografia e que elas sejam representadas por pavimentos, né, para que a gente possa ter essa volumetria. Ou existem, né, vários métodos para esse cálculo de área, mas, basicamente, eles consistem em se ter o polígono restituído da edificação com o número de pavimentos que ela contém. E aí a gente faz o cálculo de área dessa edificação. Após esse cálculo de área, dessa estimativa dessa nova área, como a gente essa edificação já está vinculada ao lote, que está vinculada à base de dados da prefeitura, a gente consegue, então, criar um relacionamento entre essas áreas e consegue identificar, né? Então, temos a estimativa de área restituída, as áreas cadastradas na prefeitura, e a gente consegue ter essas diferenças de áreas e identificar onde ocorreram essas grandes alterações, né? E tomar medidas decisivas para que possam ser efetuadas essas atualizações cadastrais. Algumas coisas a gente deve ponderar nesse método, né? No cálculo de área, principalmente, né, propriamente dito, que quando a gente está fazendo o cálculo das áreas, quando é feito a restituição ela leva em consideração, quando faz o desenho da edificação, ela leva em consideração os beirais, né? Então, ela restitui a edificação com seus beirais, né? E, no entanto, quando essa área é calculada, essa área que é utilizada na base de dados da prefeitura, esses beirais não são considerados. Então, é necessário que a gente retire esses beirais durante o cálculo das áreas. E como os municípios têm feito, né, os municípios brasileiros, eles têm utilizado um percentual de desconto de área de beiral, né, e esse percentual pode ser realizado para a cidade como um todo, como pode ser feito em estudos, de acordo com essas imagens de fachadas obtidas, e ser efetuado esse desconto de beiral para algumas áreas apenas. Uma consideração importante de ser feita aqui, principalmente no que diz respeito ao cálculo dessas áreas, é que aqui nas atualizações massivas dos dados cadastrais, o que a gente está buscando são as áreas construídas irregulares, certo? Então, para que se ter um cuidado extremo, né, no cálculo dessas áreas, uma precisão para o cálculo dessas áreas, se investir em tecnologias precisas para se obter o cálculo dessas áreas, se essas áreas são áreas irregulares, né? E, por fim, do procedimento, nessa novas soluções propostas pelos municípios, a gente tem a atualização do cadastro das edificações. E como ocorrem essas atualizações? Como a tendência com base nessas fotografias de fachada, e com base em todo esse material fotográfico, né, a ideia que tem, a metodologia que eles têm adotado em gabinete, fazer a caracterização desses dados, dessas edificações, tá? Com base nessas fotografias de fachada. Então, eles definem, eles levantam, eles atualizam essas características construtivas. Normalmente, nessa simplificação, as características construtivas que têm sido utilizadas são os padrões de construção, né, o estado de conservação, o uso dessa edificação e também muros, passeios, entre outros, né? Até porque hoje a gente sabe que na avaliação de imóveis, né, além da área construída,
o que impacta no cálculo da avaliação das edificações, além da área construída, é o padrão dessa edificação, né? Então, quanto menos informação a gente tem e a gente busca coletar no campo, e se essas informações elas conseguem traduzir, né, essa nossa avaliação, expressar essa avaliação, a gente consegue ter uma eficiência na metodologia. Como eu falei, a gente faz o levantamento dessas áreas irregulares. A gente está buscando no campo identificar essas áreas irregulares. E claro que as administrações municipais, muitas vezes, não deveriam nem se preocupar com a precisão da área irregulares, né, com o cálculo dessas áreas irregulares. Ela bastaria apenas notificar o proprietário do imóvel que ela achou uma irregularidade no seu imóvel e convocá-lo para que ele venha à prefeitura fazer a regularização. Nesse caso, nos municípios, a gente ainda não está tão radical assim. Então, a gente envia uma notificação para o proprietário do imóvel, informando todas as irregularidades, informando a nova situação cadastral do imóvel dele, e que, se ele não tiver nenhuma contestação, esse vai ser o novo cadastro dele a ser considerado no nosso sistema cadastral. E a gente informa, nesses cadastros, a gente informa a localização e a foto da fachada do imóvel. Bem, meu tempo, eu falei tão devagar para mim que o meu tempo já está encerrando, né? Mas eu vou para as considerações finais. Vou ser bem breve. E falar um pouquinho mais rápido. Nas considerações finais, o que eu gostaria de colocar em relação a essa metodologia que vem sendo empregada pelos municípios, é que a fotografia de fachada, o uso dessa tecnologia, ela vem se tornando muito eficiente, né, se mostrado muito eficiente na coleta dessas informações, porque ela otimiza o tempo de coleta desses dados, né, além de que essas imagens associadas ao registro das unidades, ela permite uma melhor caracterização dos padrões construtivos estabelecidos por tipologia. Ou seja, é muito mais fácil a gente identificar o padrão da edificação visualmente, né, do que como é feito nos municípios brasileiros, que ainda se estabelece o padrão por um sistema de ponderação de pontos, né? E aí, então, fica muito mais fácil identificar, a metodologia se mostra muito mais eficiente para identificar esse padrão. Também, essa metodologia que vem sendo empregada, essas soluções que estão sendo empregadas para atualização, elas fazem com que ocorra uma mudança de paradigma. Por quê? Porque a gente a gente muda a forma como a gente faz e sempre fez o cadastro, que é indo num levantamento tradicional no campo, fazendo essas medições, e se utilizando da tecnologia para otimizar o tempo e fazer essa caracterização em gabinete. E, por fim, eu deixo uma reflexão para vocês, que eu me faço, né, que é sobre o cadastro dessas áreas irregulares. Os instrumentos legais de ordenamento territorial e também os tributários, né, brasileiros apontam que é a obrigação do proprietário dos imóveis informar e regularizar nas administrações municipais as alterações que eles promovem nos seus lotes, né? E se é a obrigação do proprietário informar, por que eu, como administração pública, né, municipal, tenho que investir muito recurso na atualização dessas áreas construídas? Se cabe a mim só notificá-lo, ao identificar essas irregularidades, eu posso só notificá-los dessas irregularidades. E por que
nós, como sociedade, temos que pagar por esse custo dessa atualização dessas áreas construídas irregularmente, enquanto esse custo poderia ser compartilhado apenas com o proprietário do imóvel, porque foi ele que foi lá e construiu irregularmente, né? Bem, e antes que eu seja expulsa daqui de cima, porque ela já levantou a plaquinha para mim 3 vezes, eu queria deixar um convite para vocês visitarem o Brasil e participarem do 13º Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico, que vai ser realizado no município de Florianópolis, nos dias 21 a 24 de outubro, tá? Se vocês quiserem maiores informações, está aí o site. Eu espero encontrar alguns de vocês por lá. Graças. Ok, no, necesito traducción en el momento.